Olá, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem, com bastante saúde. Esta semana nós não iniciaremos ainda o nosso caderno 4 do quarto bimestre. Iremos finalizar algumas atividades que ficaram pendentes no caderno 3, certo? Hoje nós falaremos sobre discurso direto, discurso indireto e faremos uma atividade no caderno 3. Mas, primeiramente, vamos para o nosso momento de oração, certo? Desejo que neste lindo dia todo o mal que existe no mundo vire amor e que toda dor vire flor. Tenha um bom dia. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, pedindo que abençoe a cada um de nós, nossas famílias, nossos amigos, que Deus possa nos dar sempre a saúde que desejamos, a paz em nossas famílias e o amor que possa nos unir sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Santa Luísa, rogai por nós. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos conhecer agora a diferença entre discurso direto e indireto. Primeiro que discurso tem a ver com fala, né? Observe os seguintes exemplos. Discurso direto. Eu comecei minha dieta ontem. Discurso indireto. Como é que fica esta mesma frase? Ela disse que vai começar a dieta. Eu preciso estudar para a prova. Ela informou que precisa estudar. Vou caminhar à noite. Ela foi caminhar e volta em breve. Nós viajaremos amanhã pela tarde. Eles disseram que viajariam amanhã. Bem, observe que no discurso direto, as personagens nas histórias, elas ganham fala. As próprias personagens expõem suas ideias. Então, quando a própria fala do personagem é dita pelo próprio personagem, então nós temos um discurso direto. Um bom exemplo disso são as fábulas. Então, quando numa fábula o animal ele aparece, né, falando algo, então, ali é um discurso direto. O próprio personagem está falando. Agora, quando o narrador ele aparece dizendo aquilo que o personagem falou, ou seja, apresentando a ideia que o personagem falou, é como se o narrador estivesse falando pelo personagem, o narrador falando pelo personagem, a gente tem um discurso indireto. É quando o personagem não tem voz em si e a sua ideia, a sua fala, ela é dita por uma outra pessoa. No caso, essa outra pessoa seria o narrador dentro de uma fábula, por exemplo. E nós podemos transformar o discurso direto em discurso indireto. Exemplo, a menina disse: Estou com fome. A frase estou com fome é um discurso direto, foi dito pela própria personagem a menina. Nós podemos transformar esta mesma fala que foi dita pela personagem, colocando num discurso indireto, que é quando alguém vai falar por ela. A menina disse que estava com fome, e este alguém geralmente é o narrador, né? Segundo caso, o Afonso já fez o macarrão? Perguntou Dona Magali, transformando no segundo tipo de discurso. Dona Magali perguntou se o Afonso já havia feito macarrão. Aqui no segundo caso, pessoal, nós temos primeiro um exemplo de discurso direto. Porque aqui, ó, o Afonso já fez o macarrão? Então, a própria Dona Magali perguntou. Aqui no segundo caso, veja que o narrador, ela acaba representando a pergunta da Dona Magali,
sem necessariamente a própria Dona Magali estar perguntando. Dona Magali perguntou se o Afonso já havia feito o macarrão. Então, no discurso direto, os próprios personagens, eles falam, e observe que nestas falas há a presença do sinal de pontuação que marca a fala dentro de um texto, que no caso aqui é o travessão. Veja que aqui há a presença do travessão. Veja que aqui neste primeiro caso aqui, nesta primeira tela que eu mostrei hoje, há também a presença, né, dos travessões. Então, o discurso direto, repetindo mais uma vez, se caracteriza quando os próprios personagens, eles falam, eles têm voz dentro do texto. E essa voz, essa fala, ela é marcada por pontuação. Já o discurso indireto, os personagens não falam, não têm voz no texto, e as suas falas, as suas vozes são representadas pelo narrador. Bem, eu quero que vocês agora abram o caderno 3 na página 54. Ficou uma página pendente para ser respondida. E nesta página nós falaremos sobre parágrafo e falaremos também sobre discurso direto e indireto. Então vamos lá, todo mundo agora pegando o seu caderno 3 na página 54. O meu material já está em mãos, página 54. Vamos responder a partir da questão número 6. Leia outra fábula de La Fontaine. O cervo que se mirava na água. Um cervo admirava sua imagem refletida nas águas de um lago. Como minha galhada é bonita, nenhum outro animal da floresta tem uma coroa tão bonita como esta, pensava. Em compensação, ele não suportava nem suas pernas finas. Que desproporção! Enquanto meus galhos vão às alturas, minhas pernas são como palitos de pau. Que mágoa, que dor, que azar! Lamentava-se. Enquanto o cervo se queixava, um bando de cães ferozes surgiu de repente na floresta. O animal pôs-se a correr sem demora. As pernas, que de tanto se queixava, o levaram com a velocidade do vento. Os cães estavam ficando para trás quando a galhada do cervo ficou presa nas árvores. Ó Deus, fazei com que esta maldita coroa não aumente no ano que vem, rogou o animal aos céus. Às vezes, o que julgamos um defeito pode ser uma grande qualidade e vice-versa. Então, acabamos de finalizar o trecho da leitura, o servo que se mirava na água. A. Observe um espaço vazio no início das linhas. Um servo admirava sua imagem refletida nas águas de um lago e, como minha galhada é bonita, nenhum outro animal da floresta tem uma coroa tão bonita como esta, pensava. Converse com os colegas e o professor. Qual é o nome dado a esse espaço e por que ele é usado nos textos? Observe, pessoal, que ao longo do texto há a presença de espaços. Aqui são só 2 exemplos, mas existem outros aqui no texto de espaços que aparecem antes do texto ser começado. Vocês devem lembrar, devem saber já, que este espaço é chamado de parágrafo, né? Os parágrafos, eles aparecem no texto como uma forma muito importante de organizar o texto, organizar as ideias do texto, entre dividir as ideias para que o texto não fique confuso, não fique bagunçado. Os parágrafos também eles auxiliam na leitura, porque essa organização ela é importante para que o leitor possa compreender
as ideias que são trazidas pelo texto. Certo? Então, estes espaços que aparecem antes do texto começar a ser escrito, então o espaço que aparece aqui antes dos dois exemplos, nós chamaremos de quê? De parágrafo, tá bom? Ele é usado para organizar o texto, ele separa ideias. Aí eu peço que vocês pintem aqui esses dois círculos, né, com lápis de cor, para destacar os parágrafos. Os dois exemplos de parágrafos que aparecem aqui na letra A. Então, pintem os dois círculos aqui com lápis de cor para destacar os parágrafos. E na letra B, você vai numerar os parágrafos do texto e depois vai reler o quinto parágrafo. Vamos lá, então você vai voltar no texto e você vai enumerar. Onde é que está o primeiro parágrafo? Será que é a parte do título? Não. Título não conta com parágrafo. Então, o primeiro parágrafo está aqui, ó. Um servo admirável. Então, você vai numerar os parágrafos, do primeiro parágrafo até o último. Veja quantos parágrafos você vai conseguir numerar. Conseguiram? Vejamos. Um servo é o primeiro parágrafo. Como minha galhada é bonita, segundo parágrafo. Em compensação, terceiro parágrafo. Que desproporção, quarto parágrafo. Enquanto o servo se queixava, quinto parágrafo. Ó Deus, sexto parágrafo. E a moral da história, que está aqui destacada, é o sétimo parágrafo. Então, se vocês conseguiram aí numerar 7 parágrafos, acertaram. Parabéns. Então, são 7 parágrafos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7. São 7 parágrafos. Releia o quinto parágrafo. Vamos lá, onde é que está o quinto parágrafo? Enquanto o servo se queixava, um bando de cães ferozes surgiu de repente na floresta. O animal pôs-se a correr sem demora. As pernas, de que tanto se queixava, o levaram com a velocidade do vento. Os cães estavam ficando para trás, quando a galhada do servo ficou preso nas árvores. Sobre o uso do ponto final nesse parágrafo, marque V para verdadeiro e F para falso. Observe que aqui, neste quinto parágrafo, existem vários pontos finais. Quais as funções do ponto final neste parágrafo? Eles organizam as ideias do texto, verdadeiro, né? Geralmente o ponto final ele organiza as ideias dentro de um texto. Torna o texto confuso? Não, porque justamente a ideia da pontuação no texto é facilitar a compreensão, tornar o texto mais compreensível e menos confuso. Então, é falso. Separar ideias novas, também verdadeiro. Então, a sequência é verdadeiro, falso e verdadeiro. Ok? C. Chama-se discurso direto a fala ou o pensamento de um personagem. Nos textos narrativos, em geral, como nessa fábula, ele foi destacado. Que sinais de pontuação foram usados para indicar o discurso direto? Bem, no início desta aula eu falei que o discurso direto ele aparece com um sinal de pontuação chamado travessão. Mas existe um outro sinal também que pode indicar fala de personagens. Bem, o discurso direto ele vai aparecer em textos narrativos, que é quando há a presença de fala das personagens, tá bom? Observe que aqui nesse trecho
da fábula, as falas do servo, elas foram destacadas de duas formas diferentes. Como, por exemplo, como minha galhada é bonita, nenhum outro animal da floresta tem uma coroa tão bonita como esta. Veja que esta fala está entre aspas. E aqui no final, ó Deus, fazei com que esta maldita coroa não aumente o ano que vem. Outra fala do servo, só que aqui marcada com travessão. Então, a resposta para a letra C é: que sinais de pontuação foram usados para indicar o discurso direto? Aspas e travessão. Então, lembre-se que discurso direto representa a fala dos personagens e ela é marcada por sinal de pontuação, que pode ser o travessão ou as aspas. Ok? Então, agora, pessoal, que você terminou de responder a página 54, você vai observar a seguinte orientação. Você deve ter o paradidático aí na sua casa chamado Histórias Africanas, que é da autora Ana Maria Machado. Inclusive, dentro deste livro tem um conto chamado Por que o Leopardo Esconde as Garras, que inclusive é um texto que já foi trabalhado no nosso caderno 3, que eu pedi que fizessem o reconto, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês agora procurem este livro, Histórias Africanas, recontadas por Ana Maria Machado, e façam a leitura das páginas que eu vou deixar no agendamento da aula de hoje, tá bom? Nosso próximo encontro, que é na aula de quinta-feira, iremos nos reunir para falar um pouquinho sobre este livro e sobre as histórias que a Ana Maria Machado traz no seu livro, tá certo? Então, a atividade de casa é fazer a leitura das páginas que eu vou deixar no agendamento, tá bom? Então, agora é com vocês, providenciem o livro e façam a leitura pedida. Lembrando que a atividade do caderno 3, página 54, não é necessário que me envie, tá bom? Se necessário, assista outra vez, veja a correção, não há motivos para deixar a atividade em branco ou a atividade com as respostas incompletas, certo? Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus e boa leitura!